Olá, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Selma Cerqueira e nesse vídeo de hoje nós não vamos fazer crochê. Eu não ensino a fazer crochê, tá, gente? É porque às vezes eu estou fazendo crochê, mas eu posso estar mostrando para vocês enquanto eu vou refletindo, vou falando. Então, seja bem-vindo aqui neste canal, aqui na minha casinha simples. Desculpem, não tem cenário aqui, a parede até, ó, simples, manchada, é uns negócios assim, não tem lugar aqui não. Lá fora seria ótimo, se não tivesse hoje ventando demais, mas pega só a mensagem, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu canal é novo, então para você que não se inscreveu ainda, eu peço que possa me ajudar se inscrevendo, porque aqui eu quero estar compartilhando mais a palavra de Deus, principalmente para as mulheres, tá? De vez em quando posso estar mostrando coisas de casa, sim, posso, mas não sempre, tá? Porque a minha vida aqui às vezes é uma correria, e às vezes eu quero até fazer vlog, mas não dá, porque vlog tem, assim, toma muito nosso tempo, né? Então já tem tempo que eu quero fazer algum vídeo e se a gente ficar deixando para depois nunca vai, né? Então neste vídeo de hoje eu quero estar passando essa reflexão para você sobre o poder que há atrás das nossas fraquezas, né? Uma reflexão de imaginar que nós somos como vasos, né? A própria palavra de Deus diz, né, que nós somos vasos. E aí, nisso, que me faz refletir é que nós somos vasos rachados, né? Nós somos vasos cheios que passaram por dificuldades na vida, então nós temos rachaduras, cicatrizes, feridas, né? Então, nós somos um vaso frágil, nós somos simples, a gente não é duro como ferro, mas também não brilha como ouro. Então, nós somos como um pozinho, assim, no meio deste mundo, né? Mas nas mãos de Deus, nós somos um vaso. Então, o que eu andei pensando, assim, né, esses dias, eu mesma, com a minha vida aqui, eu cheia de dores, sabe? Algumas coisas na saúde que acontecem, mas quando eu saio na rua, ou quando... não só as dores físicas, né? Que às vezes acontece com a gente, não é nada grave. É coisas mesmo assim, porque a gente extrapolou no serviço, aí dói aqui, dói acolá, a gente fica meio, né? E aí tem as coisas da vida também que, publicamente, as pessoas acabam sabendo, né? As dificuldades nossas, às vezes com família, às vezes com um filho, ou, no meu caso, eu criei meus filhos sozinha, foram 3 filhos sozinha, porque o pai deles não quis, né? Nesse caso, ele não quis ser pai, não quis ser esposo, então eu renunciei, vamos dizer assim, eu pedi para que saísse. Então, eu fiquei esse tempo todo, sabe, assim, durante 16, 17 anos, cuidando dos meus filhos sozinha. Eu sofrendo demais, mas as pessoas, quando olhavam para mim, diziam que se admirava e se inspirava em mim. E eu ficava assim, sem entender, mas como, né? A pessoa vai querer se inspirar em mim e ver algo bom em mim, porque para mim eu era simplesmente uma mulher solteira que na sociedade não dá nem valor simplesmente por ser solteira. Vocês sabem mesmo da história, né? Mas não por isso, mas por outros casos, qualquer coisa que você coloca aí na sua vida, qualquer sofrimento que as pessoas acabam sabendo, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você é forte. Eu admiro você, porque você sabe passar por essas situações. Então é isso que anda acontecendo, já aconteceu muito comigo, sabe? E aí, essa semana, Deus me deu uma palavra, que eu vou falar aqui para vocês. Ela está em 2 Coríntios 4, versículo 7. E temos esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que esse incomparável poder é de Deus e não vem de nós. Aí eu fui entendendo que nós somos esses vasos de barro, mas se a gente tem Deus, pode ser o sofrimento que for, que eu levar, que você levar, mas este sofrimento, que é a rachadura, né, do vaso, você imagina aí um vaso, eu não tenho nenhum vaso aqui para me te mostrar, mas é como isso aqui, pronto. Essas rachaduras, vamos supor que isso aqui seja rachaduras, né, mas lá do outro lado das pessoas, quando vê, tem que ver Deus lá dentro, sabe? Dentro do vaso tem que ver a luz de Deus saindo nas frestas, sabe? E é isso que eu entendi nesta palavra, que o que os outros olham para nós quando nós sofremos, quando nós entregamos, é claro, né, sem murmuração, sem reclamação, porque a pessoa que reclama já não reflete Deus, ela vai refletir outra coisa.
Não reflete Deus quem reclama, quem murmura diante das situações. Mas no meu caso, eu passei já por muitas coisas, assim como qualquer pessoa, né? Passa por diferentes coisas, mas passa também dificuldades, às vezes por morte, né? Na família. Não é meu caso, graças a Deus ainda, mas eu sei que um dia vai acontecer. E a gente vê que tem pessoas que reagem diferente. Elas reagem, às vezes, com murmuração, culpando Deus. Por outro lado, tem outras pessoas que falam como Jó, né? Que falou, Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, o que nós possamos hoje, assim, pensar, né? Que vaso que eu estou sendo? Que vaso é que eu estou sendo? Às vezes, a gente se deixa não só ter somente as rachaduras, mas se a gente ficar reclamando, murmurando, esse vaso vai quebrar. E um vaso quebrado, né? Que, ou seja, é um vaso sem Deus, é um vaso que fica sem propósito nenhum. Porque sem Deus, um vaso quebrado não vai ter utilidade nenhuma, né? Porém, se você está quebrado, né, totalmente, só os cacos, não é para a gente se desesperar, porque Deus ele pode refazer-nos de novo, porque nós somos barro, nós somos feitos de barro e o barro se molda de novo, né? Molha, o Senhor nos refaz. E ele pode refazer-nos de novo se a gente estiver totalmente quebrado, quebrado pela vida, pelo que fizeram conosco, ou pelos caminhos também que andamos, né? Que às vezes é isso que acontece também. Às vezes os caminhos que nós mesmos buscamos, com nossas próprias pernas, né? A gente tem certas consequências que vão nos quebrando. Então, o Senhor, ele vai, quando nós retornamos a ele, depois da gente ter passado por tudo isso, a gente reconhece ele como nosso Deus e recorre a ele vai nos fazendo modelar de novo pelas suas mãos, porque ele não diz que ele é o oleiro e nós somos os vasos em suas mãos, então a gente se deixa moldar por ele. Nós nos deixamos moldar pelo Senhor e nós seremos novas criaturas. E tudo aquilo que nós pensamos que não tinha mais jeito, porque eu tô toda quebrada, eu tô só os cacos, né? Que é isso que ultimamente, sabe, uns meses atrás até eu pensava. E vinha muito também essa palavra para mim. Essas frases, sabe, assim, Deus fala muito comigo através de frases, alguma coisa, alguém manda para mim, que falava que o Senhor remodela os cacos. Que às vezes as pessoas te quebraram, você acha que tá tudo perdido, mas se apegue a ele, porque eu mesma fui quebrada um dia, fui, e eu estou em cicatrização. Pode ficar umas rachaduras que, ou seja, talvez seja a cicatriz, sim, mas não vão doer mais, não vão ter mais perigo de quebrar, porque Deus está remodelando-me de novo, né? Ele está assim, nesse momento, eu estou sendo remodelada. Por quê? Porque no meu caso, na minha vida, justamente por causa de ter ficado sozinha para cuidar de meus filhos, porque é assim que muitas mulheres se identificam também, eu fui me quebrando, eu fui me deixando para trás, eu fui ficando desgastada, eu fiquei simplesmente vivendo a vida para cuidar de meus 3 filhos, não cuidava de mim. Eu tenho muita dificuldade ainda para cuidar de mim, para olhar para mim, para ter tempo para mim. As pessoas até se cobram-me isso, né? Vivem me cobrando, dizendo que eu não paro para mim e tal. E realmente era isso, né? Por isso mesmo que Deus, nosso Senhor, ele fez com que eu parasse, porque eu só trabalhava o tempo todo. Porque vocês que não sabem, eu tenho no início dos vídeos aí eu tenho um testemunho, né? De como é que eu vim parar aqui em Tocantins, mas lá tem um iniciozinho de tudo, que o Senhor pediu para eu parar, mas depois a gente vai vendo o contexto, né, do porquê. Eu era muito ocupada, mas é porque eu já tinha aquele instinto de sustentar a minha família, né, eu tenho também um instinto de defesa, então é aquele negócio de estar sempre alerta, sempre alerta. E o negócio meu era só trabalhar, então eu era sempre cansada, era sempre assim, sem tempo para nada, sabe? E Deus está me curando, aos poucos está. Ai, ai, ai. Tive que pausar o vídeo aqui. Atendi uma ligação e o sol baixou, agora eu tive que ligar a energia. Então, para finalizar, o que é o contexto
o que é que a gente tira, né, de tudo isso? É que nós, independente da nossa dor, que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês, é que a gente se deixe ser moldado pelas mãos de Deus, que é Ele quem nos refaz mais uma vez. E não há limite para Ele, para querer nos refazer de novo e de novo. Então, que a gente não foque na nossa dor. As dores sempre hão de existir, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, mas de qualquer forma nós estamos neste mundo e a gente é suscetível a isso, a qualquer tipo de dor. Mas por que existe dor no mundo? Por que existe, por que aconteceu certas coisas, né? Comigo, com você? É porque o pecado está no mundo. Às vezes não foi nem culpa sua exatamente, nem culpa minha exatamente, mas o pecado, quando está no mundo, ele já é por si só um mal. Então, acaba que atinge o nosso físico, né? Agora, o nosso espiritual é que a gente tem que cuidar para que a gente seja guardado em Deus e não nos deixar ser atingidos por aquilo que vem de fora, porque senão aí acaba com tudo, né? Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês nesse dia de hoje, tá bom? Que nós possamos ser fortes, ser firmes, mesmo sendo vasos de barro. Que nós possamos ser, assim, transparecer a luz de Deus que está dentro de nós. Porque dentro de nós há um tesouro escondido em vaso de barro que somos nós. Deus, se Ele quis se esconder, foi dentro de nós, não foi dentro de vasos de ouro, nem de ferro, que é forte, mas dentro de nós, que somos tão frágeis, que somos, né, pecadores. Então, Ele está e Ele nos faz ser valorosos, justamente por causa da sua santa presença, não por causa de nós mesmos. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, às vezes até falou com você, nossa, você transmite uma luz, você transmite uma paz. Você, com a sua história, com tudo que você já passou, você me dá um testemunho de fortaleza. Sim, mas não por mim mesma, não por nós mesmos, mas por quê? Porque Deus está conosco. É simplesmente isso. A gente que se coloca, né, como essa pequenez diante das mãos de Deus, e Ele não vai deixar essa dor passar em vão, esse trauma, essa dificuldade, né, essa tribulação, se a gente colocar nas mãos dele, tá bom? Então, é isso que eu queria passar hoje para vocês, de mensagem, que você possa estar aqui também comentando que dor, né, que às vezes você também já tenha passado, que as pessoas olharam para você e disse, né, nossa, como você conseguiu passar por isso? E você viu que passou, né? Ou às vezes você está passando, mas creia, vai passar. Mas louve, agradeça a Deus mesmo nessa dor. Não murmure, não reclame, porque que tudo seja, né, para a honra e glória de Deus. Deus vai transformar tudo em bênção, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu finalizar aqui mostrando o tapete. Esse tapete aqui, eu tô tentando fazer ele, vai ficar bem grandão pra sala ou quarto, né? Eu tenho um canal, eu tenho lá no Instagram, eu comecei, tem pouco tempo que eu posto lá alguns vídeos sobre as minhas produções. Se você tiver interesse, se chama Serena Atelier. Talvez eu coloque aqui abaixo, se eu lembrar, na descrição, né? Porque às vezes eu edito o vídeo no outro dia e eu não lembro. Mas eu vou procurar colocar, tá bom? Para você que é interessada, Serena Atelier. E seja bem-vindo lá também. Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.